Meu marido convidou seu primo para nossa lua de mel sem me contar e começou a discutir quando eu disse que não queria mais fazer a viagem, então o deixei no aeroporto. Há 3 dias eu deveria ir para minha lua de mel com meu marido, mas ele convidou seu primo para nos acompanhar. Bem, na verdade ele não é seu irmão, é seu primo, mas mesmo assim é realmente estranho. No final, não fui na viagem porque fiquei muito irritada. Meu marido Joey, de 27 anos, e eu, de 27 anos, nos conhecemos através de amigos e depois de namorar por quase 4 anos. Nos casamos há algumas semanas. Para nossa lua de mel, deveríamos ir para a Itália, mas a viagem acabou sendo cancelada pelos motivos que mencionei acima. A pior parte foi que ele não achou que era importante me consultar antes de tomar uma decisão tão grande. Ele simplesmente tomou a iniciativa e reservou todas as passagens de avião e outras coisas para seu primo Pat, de 28 anos, sem sequer me perguntar se eu concordaria com isso. E o momento que ele escolheu para me contar tudo isso também foi muito conveniente. Foi apenas 30 minutos antes de nosso voo decolar. Naquele momento, decidi que não poderia fazer isso. Enquanto esperávamos, ele nos disse que teríamos 2 dias para nós antes de Pat se juntar a nós e mencionou isso tão casualmente, como se fosse algo que já havíamos discutido anteriormente. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele me disse que não havia me contado antes porque não queria que eu me alterasse como estava fazendo naquele momento. Mas ele havia convidado Pat para nos acompanhar na nossa lua de mel e após 2 dias, ele se juntaria a nós para afastar sua mente da situação dele. Na mesma época em que nos casamos, a esposa de Pat, Julia, disse a ele que queria se divorciar. Aparentemente, depois de voltar do nosso casamento, ela disse que assistir ao nosso casamento a fez perceber certas coisas, como que ela não estava destinada a ficar com ele. Ela simplesmente não era mais feliz com ele e aparentemente havia se apaixonado por outra pessoa. Ela não especificou quem era, mas disse que não poderia mais ficar com ele e ser desonesta consigo mesma e com ele, então precisava se afastar dele. Pat estava muito deprimido por isso e estava muito chateado nas últimas semanas desde que nos casamos. Por isso, Joey havia decidido convidá-lo para nos acompanhar para animá-lo. Como qualquer ser humano normal, fiquei muito irritada e disse que isso não me agradava em absoluto. Disse que se Pat se juntasse a nós na nossa lua de mel, não faria sentido e não me importava o que ele dissesse, mas queria que ele cancelasse imediatamente. Mas ele começou a discutir comigo e disse que eu estava sendo insensível. Pat estava passando por um divórcio e estava casado há quase 3 anos, já que ele e Julia eram namorados desde o ensino médio, e agora, de repente, ela não estava mais apaixonada por ele, então ele estava passando por um momento muito mais difícil e como família, nosso dever moral era estar lá para ele. Ele pensou que acompanhá-lo na nossa lua de mel lhe daria um merecido descanso de tudo e queria que eu soubesse que isso era importante para eles. Disse que já teríamos 2 dias para nós, já que ele se juntaria depois, e que isso deveria ser suficiente para mim. Foi realmente exasperante e eu estava muito frustrada enquanto falava com ele. Então peguei minhas coisas e disse que não queria mais ir para a nossa lua de mel. Então disse a ele para aproveitar a viagem com Pat e fui embora quase imediatamente. Enquanto ele tentava me alcançar, praticamente corri, peguei o primeiro táxi que encontrei e fui para a casa dos meus pais. Desde então estou aqui e estou muito chateada com tudo. Nos últimos 4 anos em que estive com Joey tivemos nossos altos e baixos, mas sempre foram brigas normais que outros casais também têm. Mas isso é simplesmente estranho. Pelo que sei, ele acabou indo na viagem com Pat, e isso me irritou ainda mais. Depois que saí do aeroporto, ele continuou me enviando mensagens para que eu voltasse e disse que não podia cancelar tudo porque já havia pago tudo e algumas coisas não eram reembolsáveis, então não queria perder o depósito. Então ele teve que ir na viagem e só queria que eu reconsiderasse o que estava fazendo e voltasse para ele. Ele continuou tentando me convencer de que estava fazendo isso para estar lá para Pat e até disse que depois disso teríamos uma segunda lua de mel só para nós dois, mas só queria que eu comprometesse desta vez. A verdade é que o que realmente me machucou foi o fato de que ele decidiu me contar isso no último momento, então eu não pude fazer nada a respeito. Achei que era realmente manipulador e desonesto da parte dele, e isso não vai funcionar para mim. Se estou em um relacionamento com alguém, preciso que seja completamente transparente comigo e preciso poder confiar nele, e depois do que ele fez, não acho que isso vá acontecer. Então, enviei uma mensagem a ele na noite passada dizendo que ia solicitar o divórcio ou anulação ou o que fosse, mas só queria que este relacionamento acabasse. Estava muito decepcionada com ele, mas não via outra forma de seguir em frente. Não acho que depois do que aconteceu, podemos simplesmente fingir que está tudo bem e seguir com nossas vidas. Não sou o tipo de pessoa que pode simplesmente varrer as coisas para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Foi uma pena que nosso casamento só durasse algumas semanas, mas não pude evitar, isso não foi culpa minha.
Mas então ele respondeu à minha mensagem dizendo que eu estava exagerando e que poderíamos discutir isso quando ele voltasse da viagem. E isso foi realmente irritante para mim também, porque eu já estava tão brava e o fato de que ele realmente decidiu ir na viagem e estar com seu primo era simplesmente ridículo. Eu disse a ele que seu comportamento naquele momento era irracional e que ele não podia honestamente esperar que eu o perdoasse e simplesmente seguisse em frente. Então disse a ele que não importava o que ele acreditasse. Eu simplesmente tinha terminado com tudo isso e queria sair desse relacionamento o mais rápido possível. Então, eu ia esperar que ele voltasse porque, obviamente, não podia anular este casamento sem o consentimento dele. Mas ia falar com meu advogado e ter tudo preparado e depois o bloqueei para não ter que continuar com isso. Agora preciso de um pouco de paz de espírito para mim mesma e preciso de tempo e espaço para processar tudo isso. Mas parece que sua família não pode aceitar esse fato. Esta manhã, recebi um monte de mensagens dos meus sogros dizendo que o que eu estava fazendo era realmente errado e que eu deveria ao menos dar a ele uma chance de tentar resolver a situação. Eles concordam que o que ele fez não foi certo, mas segundo eles, minha decisão de terminar o casamento é definitivamente uma reação exagerada. E por que não seria? Obviamente eles vão se colocar do lado do filho em vez do meu. Tivemos uma boa relação nos últimos anos e pensei que ao menos eles perceberiam que o que ele fez foi extremamente errado, mas acham que eu deveria dar a ele uma chance. Meus pais acham que eu deveria fazer o que eu acho certo e eu acho que deveria terminar o casamento. No entanto, julgando pelas reações das pessoas até agora, estou muito confusa. Os pais dele estão bastante contra a ideia de terminarmos nosso casamento e acham que realmente deveríamos esperar as coisas e pelo menos tentar conversar entre nós, resolver as coisas e chegar a uma conclusão apenas depois de termos uma conversa sobre isso em pessoa, uma vez que ele volte de sua viagem. Meus pais acham que o que eu decidir será o melhor, então eles estão bastante neutros sobre isso e sei que realmente querem dizer isso quando dizem que estarão do meu lado, não importa o que aconteça. Falei com alguns amigos sobre isso, mas eles estão bastante divididos. Alguns deles acham que eu deveria esperar que ele volte, discutir isso com ele e depois tomar uma decisão. E outros acham que o que estou fazendo agora é o certo. Eles acreditam que eu deveria solicitar uma anulação e terminar com isso porque o que ele fez não foi certo. Então, estou decidida a terminar meu casamento porque meu marido decidiu convidar seu primo, que está passando por um divórcio, para nossa lua de mel. Atualização 1. Olá, falei com meu advogado e disse a ele que quero que redija os papéis para anular este casamento. Foi uma coisa incrivelmente difícil de fazer, mas já se passou quase uma semana e ele ainda está bloqueado. Ele pode me contatar de outras maneiras e, no entanto, escolheu não fazer isso, então realmente não sei o que dizer. Apenas bloqueei seu número de telefone e ele não podia me ligar, mas não o bloqueei nas redes sociais, então se ele realmente quisesse falar comigo, poderia ter me enviado uma mensagem por literalmente qualquer plataforma de redes sociais. Mas não recebi uma única mensagem dele. Mesmo seus pais apenas me ligaram uma vez e depois houve silêncio absoluto da parte deles também. Me senti terrível com tudo isso nos últimos dias e por isso fui obrigada a tomar esta decisão. Estava considerando deixá-lo voltar e depois, após discutir as coisas e resolvê-las em pessoa, poderíamos seguir com o que quiséssemos fazer. Mas agora acho que não há como seguir com isso. Felizmente ainda tinha as chaves da casa, então fui ao nosso lugar, peguei todas as minhas coisas e voltei a morar com meus pais. Quando ele voltar, provavelmente terei que falar com ele e depois poderemos vender todos os móveis que compramos juntos e terminar o contrato de arrendamento daquela casa, ou pelo menos me tirar do acordo. Já falei com algumas pessoas e vou começar a procurar um apartamento separado agora. Só quero me manter ocupada para não ter que pensar no que está acontecendo na minha vida e o quão miserável me sinto atualmente. Continuo pensando que ele vai me enviar uma mensagem em algum momento, mas até agora isso não aconteceu e continuo esperando que talvez haja alguma maneira de isso funcionar, mas realmente acho que é improvável neste momento. Meus pais e a maioria dos meus amigos têm sido muito solidários, então estou muito grata por isso. Segundo o nosso plano, Joey e eu deveríamos voltar de nossa lua de mel em 2 dias, então se ele e Pat ainda vão seguir nosso itinerário, eles estarão de volta em 2 dias e depois disso, finalmente poderei falar com ele em pessoa e acabar com tudo isso. Mesmo dizer isso me dói muito, mas sei que é o certo e só tenho que terminar com isso para o meu próprio bem. Só espero que as coisas corram bem quando ele voltar. Atualização 2. Joey e Pat voltaram de sua viagem ontem, de acordo com nosso itinerário. Eu sei disso porque depois que voltaram, ele me enviou uma mensagem no Instagram para perguntar se podíamos conversar. Eu estava trabalhando na época, então realmente não queria responder, mas quando recebi essa mensagem, fiquei tão chateada que acabei respondendo de qualquer maneira e disse que não. Não podíamos conversar porque o tempo para conversar havia passado e ele escolheu não me contatar durante a última semana, apesar de ter cometido um grande erro e ferido meus sentimentos. Eu não tinha interesse em falar com ele e não tínhamos nada para conversar.
Também informei que já havia falado com meu advogado e agora que ele estava de volta, poderíamos seguir com os procedimentos e anular este casamento. Durante alguns minutos, não houve resposta dele, mas depois ele me disse que estava muito arrependido por não ter me contatado antes, mas aparentemente só estava tentando estar lá para Pat. Ele disse que podia entender que eu estava chateada, mas havia muitas coisas que eu não sabia e muitos fatores que ele tinha que considerar, e se eu apenas falasse com ele, então ele poderia me explicar suas razões para ter feito essas coisas. Não vou mentir, isso realmente despertou meu interesse porque se ele tinha razões, eu realmente queria saber, embora não estivesse certa de que tipo de razões poderiam justificar algo assim. Queria saber se ele tinha uma explicação real e genuína para tudo isso. Então, depois de pensar um pouco, disse a ele que viesse para a casa dos meus pais hoje e à tarde ele deveria vir e poderíamos discutir as coisas. Não acho que vou voltar com ele, independentemente das circunstâncias, mas pelo menos vou obter algumas respostas dele, eu mereço isso. Além disso, meu advogado deixou os papéis para anulação esta manhã, então, mesmo que eu não obtenha uma resposta satisfatória sobre por que tudo isso aconteceu, pelo menos poderei fazer com que ele preencha a papelada e depois poderemos seguir com este processo. De qualquer forma, íamos ter que nos encontrar em algum momento e não poderia evitá-lo para sempre, então só vou acabar com isso o mais rápido possível. Espero que ele tenha uma boa explicação para tudo isso, porque se não tiver, isso só vai me confundir ainda mais e me fazer sentir mais miserável do que já me sinto. De qualquer forma, ele estará aqui em algumas horas, então estou me preparando mentalmente para isso. Atualização 3. Joey veio como disse e saiu há cerca de 1 hora. Ainda estou assimilando tudo o que ele me disse. Quando chegou, parecia muito desconfortável e começou se desculpando comigo. Ele me disse que sabia muito bem que o que fez foi uma coisa horrível e que havia quebrado minha confiança. Então estava muito consciente do fato de que seria muito difícil ou provavelmente impossível reparar isso. Então não ia me obrigar a voltar nem implorar para que eu consertasse as coisas com ele. Achei isso bastante surpreendente porque realmente esperava que ele ao menos tentasse fazer as coisas funcionarem, já que inicialmente parecia que ele ia fazer isso. Mas quando disse que podia entender de onde eu vinha e porque não queria continuar casada com ele, pensei que esta era uma discussão diferente do que eu supunha que seria. Depois de seu pedido de desculpas, ele continuou dizendo que Pat sempre havia sido como um irmão para ele e que cresceram juntos então. Ao saber que ele estava passando por um divórcio e que sua esposa estava apaixonada por outra pessoa, sabia que não poderia ser fácil. Ele se sentiu realmente mal por ele e essa foi uma das razões pelas quais o havia convidado para nos acompanhar na nossa lua de mel, mas isso não era tudo, era apenas a ponta do iceberg. Aparentemente, a verdadeira razão pela qual havia convidado Pat não era apenas porque se sentia mal por ele, mas porque a pessoa por quem Julia realmente estava apaixonada não era outra senão ele. Quando disse isso, honestamente pensei que estava brincando e realmente não sabia como reagir durante alguns minutos. Depois perguntei como sabia isso e em que momento exatamente descobriu. Então ele continuou dizendo que descobriu porque Julia confessou a ele na noite antes do nosso casamento. Ele até desbloqueou o telefone e me mostrou a mensagem de texto que ela havia enviado a ele, e lá estava. Mal podia acreditar no que estava vendo. Desde que conheci a família dele, sempre havia notado que ele e Julia pareciam ter uma relação platônica muito forte. Mas nunca me ocorreu que a pessoa por quem ela estava apaixonada poderia ser Joey porque sempre os considerei apenas amigos e nada mais. Mas claramente esse não era o caso. Quando vi aquela mensagem, perguntei por que ele não me contou porque isso parecia importante e eu acreditava que, como sua noiva, eu deveria saber que alguém na família havia literalmente confessado seu amor a ele na noite antes do nosso casamento. Joey me disse que não queria gerar drama na noite antes do casamento, então decidiu não me contar nada. Achei isso uma razão muito fraca e disse a ele que não me contar foi uma ideia muito ruim. E mais uma vez, ele não discutiu comigo, apenas concordou e disse que não estava pensando claramente, estava apenas tentando evitar o drama a todo custo. Então manteve as coisas em segredo e no dia do nosso casamento, depois que a cerimônia terminou, decidiu falar com Julia pessoalmente e dizer a ela que isso nunca iria acontecer. Disse que havia levado Julia de lado por alguns minutos durante a recepção e quando falaram, perguntou se ela realmente quis dizer o que disse na mensagem. Quando ela confirmou, disse que ela tinha que deixar Pat porque se nem o amava, só estava perdendo seu tempo e ele merecia algo melhor. Além disso, se não contasse a verdade a ele, definitivamente ele contaria. Eles tiveram uma pequena discussão sobre isso porque Julia não queria contar a ele. Ela aparentemente acreditava que como Joey não iria romper sua relação comigo, independentemente de ela amá-lo ou não, parecia um total desperdício contar a verdade a Pat e deixá-lo, porque embora não estivesse completamente feliz com ele, ao menos estava satisfeita. Mas Joey disse que ela estava sendo repugnante e que se realmente não o amava, então precisava deixá-lo.
Meu marido aparentemente teve um grande papel no divórcio de seu primo e, por culpa, o convidou para nos acompanhar na nossa lua de mel para que ele pudesse passar tempo conosco e não se sentir tão miserável quanto se sentiria se estivesse sozinho. Ele me explicou que sabia o quanto Pat amava Julia e que isso seria muito difícil para ele e simplesmente não queria deixá-lo sozinho. Depois de ouvi-lo, tentei ficar em silêncio por alguns minutos e processar toda essa informação. E depois perguntei por que ele não havia sido honesto comigo desde o início. Todos esses problemas que estavam arruinando nosso relacionamento foram causados por uma completa falta de transparência da parte dele. Ele não teve resposta para isso, apenas disse que não queria se meter em nada disso porque pensava que isso levaria a mais drama e confrontos. E ele não era muito bom em nada disso. Depois dessa discussão, ele me disse que agora, se eu ainda quisesse prosseguir com a anulação, definitivamente poderia fazer isso, mas só queria desabafar e me contar a verdade. Eu disse a ele que anular o casamento não era algo que me empolgava, mas era uma necessidade neste ponto. Muito claramente, ele ainda estava lutando para ser honesto comigo e isso não ia funcionar em um casamento. Eu disse a ele que apreciava o fato de que ele havia sido sincero comigo, mas neste momento era muito pouco e muito tarde porque ele estava tentando tão desesperadamente garantir que não deixasse Pat sozinho que de alguma forma, me deu como garantida e acabou me deixando sozinha. Depois contei a ele o quanto eu estava miserável nos últimos dias e ele nem sequer se incomodou em ver como eu estava, e isso foi o que mais me machucou. Ele tentou se justificar dizendo que estava tentando estar lá para Pat e ao menos fazer uma coisa com sinceridade, mas eu disse que não importava. Ele havia me feito certas promessas quando começamos a namorar, que sempre estaria lá para mim e sempre se certificaria de que eu soubesse o quanto ele me amava. Mesmo quando nos casamos, essas coisas estavam nos votos dele, mas depois disso, eu não pude sentir o amor dele e também não senti que ele estava lá para mim. Eu disse a ele que podia entender que ele se sentiu perdido quando Julia enviou aquela mensagem, mas se eu estivesse no lugar dele, a primeira coisa que me ocorreria seria que eu tinha que contar à minha noiva, a pessoa que eu mais amo, e depois poderíamos lidar com isso juntos. Ele não tinha nada a dizer sobre isso e reconheceu que havia cometido um erro. Então ele me perguntou se eu ainda o amava, e depois de pensar eu disse que sim, mas que isso não importava. O amor não era suficiente para manter uma relação, e isso era óbvio neste ponto. Então eu disse a ele que se eu o amava ou não era irrelevante. Depois de tudo o que aconteceu, acho que ambos precisávamos de tempo para curar e seguir caminhos separados seria a melhor maneira de fazer isso por agora. Quando eu disse isso, ele apenas assentiu e vi que tinha lágrimas nos olhos e me senti realmente mal, mas sabia que não tínhamos outra saída. Então, apesar de me sentir terrível, nós dois preenchemos a papelada e vamos anular nosso casamento em alguns dias. Ainda estou tentando processar tudo que aprendi esta noite e não vai ser fácil seguir em frente com tudo isso, mas vou ter que tentar ao menos. Tivemos um último abraço antes de ele sair hoje e quase senti que ia desmoronar, mas não desmoronei. Me mantive forte e acho que vou ter que fazer isso até conseguir seguir em frente com isso completamente. Então me desejem sorte, tenho a sensação de que vou precisar. Atualização 4. Olá, já faz quase um ano desde que terminei com Joy. Anulamos o casamento e algumas semanas depois disso, peguei as últimas das minhas coisas da nossa casa e me mudei para meu próprio apartamento. Foi muito difícil para mim voltar a viver sozinha depois de anos vivendo com Joy, mas tive que me acostumar. Durante os primeiros meses após a separação, evitamos falar um com o outro se pudéssemos evitar, mas há cerca de 4 meses, nos encontramos novamente em um casamento, já que um de nossos amigos em comum estava se casando e fomos convidados. Ambos comparecemos e quando nos encontramos, fomos amigáveis um com o outro. Claro, não era nada como costumava ser e para ser honesta estou feliz com isso. Esperava que fosse muito difícil para mim vê-lo novamente, mas honestamente, não foi tão ruim e estamos de volta aos termos de amizade, mas somos apenas amigos agora. Soube que enquanto Pat estava passando pelo divórcio, Joy decidiu contar a verdade sobre por que isso estava acontecendo e Julia na verdade estava apaixonada por ele. Mas uma vez que Pat descobriu que era ele, decidiu cortar todo o contato com ele e já não falam mais. Então, levá-lo na nossa lua de mel obviamente não suavizou o golpe como ele esperava. Até brincamos sobre como teria sido melhor para nós simplesmente irmos na lua de mel sozinhos e talvez isso tivesse salvo nosso casamento. Passamos um tempo juntos, relembramos os velhos tempos com nossos amigos e nos divertimos em geral. Ele me disse que se mudou da nossa antiga casa alguns meses depois que eu me mudei porque sem mim ele não tinha ninguém para dividir o aluguel e estava se tornando inacessível para ele. Ele também me disse que deixou seu trabalho e agora está começando algo por conta própria, o que ele sempre falava quando estávamos juntos e fiquei muito feliz por ele. Contei um pouco sobre minha vida também e descobrimos que moramos a apenas alguns quarteirões um do outro. Não sei o que o futuro reserva, mas estou feliz por estar nesse espaço neutro por enquanto.
Para ser honesta, não estou realmente segura se superei completamente ele ainda ou não, mas sei que estar em bons termos com ele me faz feliz, então talvez nosso relacionamento não tenha durado, mas acho que essa amizade pode durar.